Neymar, Kevin De Bruyne ou Griezmann? Quem são os jogadores que podem substituir Lionel Messi no Barcelona? Assista o vídeo e veja as 7 opções para o time catalão. Bem, eu acho que depois da reunião de ontem, a declaração do pai e empresário de Messi, vai ser muito difícil para o argentino ficar no Barcelona. Já podemos dar um passo a mais e começarmos a cogitar o óbvio, né? A saída dele é o mais provável, mas ainda fica aquela dúvida, né? Quem seria o jogador ideal para suprir a falta que o melhor do mundo por 6 anos vai fazer? Primeiro eu quero deixar claro que em nenhum momento eu acho que alguém seria capaz de substituir ele de igual para igual. Aliás, quando eu falo ninguém, eu tô incluindo até o Robozão, viu? Porque se você parar para analisar, são jogadores completamente diferentes. Não só em posições, mas em atitudes em campo. Os dois são monstros, cada um no seu estilo. E se você concorda, já deixa aquele like, né? Mas o que a gente vai pensar aqui é um pouco mais pra frente. Qual jogador se encaixaria no time do Barcelona, de preferência na mesma posição, mas pode até ser outra, para servir como referência, como o Messi foi durante tanto tempo? A falta desse homem referência, né? A falta de direção nesse ataque do Barcelona tem muitas possíveis soluções e algumas inclusive dentro do próprio elenco. Eu sei que você veio aqui para ouvir eu falar o nome, Neymar, né? Mas antes eu quero te pedir uma coisa, cara, se inscreve, porque da última vez que eu olhei aqui, eu vi que 70% das pessoas assistindo não são inscritas. Então se você curte futebol europeu ou brasileiro e tudo de futebol, se inscreve porque vale a pena. Bem, vamos então falar de Neymar, nosso primeiro nome da lista. Neymar foi a grande esperança catalã para ele dar a coroa de Messi, desde sua chegada em 2013 até o fim em 2016. E tinha tudo para dar certo, né? Apesar de personalidades muito opostas, o brasileiro tinha o que o argentino sempre trouxe à equipe, a capacidade de desmontar a defesa com dribles, finalizações precisas e velocidade. Um Messi jovem, né, digamos assim. O Neymar foi se desenvolvendo, mas a própria sombra do argentino acabou pesando no brasileiro. O jogo contra o PSG em 2017 talvez tenha sido a maior demonstração de que o Neymar poderia sim substituir Messi no futuro. E eu não digo de igual para igual, eu não estou falando vencer 6 bolas de ouro, mas digo como o jogador do time, o ídolo indiscutível, como foram tantos outros antes e como vão ser muitos depois. A própria mídia, a torcida e o próprio clube deram menos importância a isso do que deveriam. Messi já tinha 30 anos e mesmo assim só se montava o time em torno dele. Neymar hoje não é uma opção para substituir o Messi. Primeiro porque sem o argentino e sem Suárez, todas as referências que Neymar tinha no clube, ele simplesmente não volta. E segundo porque o brasileiro percebeu que não vale a pena ser o substituto de ninguém, e sim trilhar o próprio caminho. A grande solução caseira seria Antoine Griezmann, o francês que foi o cara durante tanto tempo no Atlético de Madrid de Simeone e até na França vencedor da Copa do Mundo. Aliás, Griezmann foi o melhor daquela Copa. Ele realmente foi a referência do time, mesmo sendo do Mbappé alguns gols salvadores, né? O Griezmann tem algumas características que ajudariam ele a ser o substituto ideal. Ele já fez esse papel pelos colchoneiros, como homem do ataque do time, e fez muito bem isso, por pelo menos 3 ou 4 anos em altíssimo nível. E é canhoto, que facilitaria o jogador atuar mais pela direita, posição que deve ficar vaga com a saída do argentino. Mas isso na verdade é uma mentira, né? Porque o Griezmann sempre jogou melhor como meio atacante, mais centralizado. Às vezes até como segundo atacante, sendo o alvo do time no ataque. Quando o Suárez se machucou, os torcedores puderam ver o francês melhorar muito seu rendimento, atuando mais como uma referência no que no resto da temporada. Com o Suárez fora do Barcelona, é muito provável que Koeman aproveite a oportunidade assim para usar exatamente o Griezmann desse jeito. Aliás, o próprio treinador já disse que o maior problema do jogador era não atuar onde ele rendia mais e criticou as escolhas de Setien. Mas aqui fica a verdadeira dúvida. Mesmo jogando onde gosta e com Messi e Suárez fora, será que Griezmann vai ter futebol para se tornar o grande nome desse time? Aí ninguém sabe. A grande chance do francês é a volta do bom momento do Philippe Coutinho, dividir a responsabilidade, e assim seria o ideal para isso realmente funcionar. Só vendo para acreditar mesmo, né? Outra opção seria trazer Mbappé para suprir a saída de Messi, que talvez não seja a melhor das ideias, mas
talvez funcionasse, né? O francês também foi destaque na Copa do Mundo e tem ido muito bem nos últimos anos no campeonato francês. Só que tem uma série de fatores que o tornam infinitamente diferente do argentino. E o que mais pesa no momento é a experiência. Vamos a partir da ideia que ele encaixe muito bem no time, consiga render como no PSG. Mas substituir o Messi não é só isso. Olha, vamos ser sinceros, Mbappé tem dificuldade para ser protagonista no PSG. E não é porque ele é ruim, ele simplesmente ainda não está no momento dele. O Cristiano Ronaldo foi virar protagonista do Manchester United depois de 4 anos no clube. E isso ainda porque os Red Devils tinham um puto elenco. Aí você pega o Mbappé, novinho, sem experiência, e joga numa fogueira que virou esse Barcelona e grita, se vira, não vai rolar, né? Talvez ele fosse um bom adendo caso o Griezmann e o Coutinho estejam bem, e o Mbappé então chegaria como um novo ídolo e daqui a um tempo se tornaria o protagonista ideal. O Mbappé aqui seria próximo do que é no PSG, né? Um armador de contra-ataques, ótimo na quebra de defesa adversária, mas não seria um goleador nato, como o Messi ainda foi nos últimos anos, e nem uma referência como o Barcelona tanto necessita. Pensando assim, talvez não creio que o Barcelona pague mais de 150 milhões de euros para ter um jogador coadjuvante. Mas apesar que eles fazem isso com frequência. Bem, o que se fala agora é a ida de Messi para o Manchester City. E nisso nos leva a uma probabilidade bem interessante aqui nessa negociação. Vamos supor que o Messi não consiga ser liberado de graça. Então se entra em um acordo com o City, o Barcelona consegue uns jogadores para o lugar do argentino. Não, lógico que aqui não seria o De Bruyne, mas talvez o Bernardo Silva e mais uma grana. Será que o português poderia substituir o Messi no Barcelona? Parece meio absurdo, mas vamos pensar um pouco. O Messi é muito mais agudo que o Bernardo Silva. O português não é um goleador, mas como referência na transição meio-campo para o ataque, seria uma boa opção. Essa talvez foi a maior dificuldade do elenco do clube catalão durante a temporada 19-20, né? Messi ter que voltar para criar as jogadas e por muitas vezes ter que concluir também. Convenhamos, né? O Messi está com 33 anos de idade, o Suárez também, que tipo de contra-ataque, o que jogadas mais em velocidade você ia esperar. E não é só questão de habilidade, não. Você força o artilheiro do seu time a voltar até a linha defensiva para receber a bola, cara, não faz sentido nenhum. Com a saída de Suárez e Griezmann atuando como uma referência mais avançada, Bernardo Silva seria também uma ótima opção para ajudar nessa transição ofensiva. Ele dita o ritmo de jogo, é bom no 1 contra 1 e ainda tem uma média de acerto de passe fantástica, né? Foi inclusive um dos melhores jogadores do mundo na temporada 2018-2019. Com algumas mudanças no estilo de jogo do City e uma queda de rendimento, Mahrez e Sterling, ao lado, lógico, do De Bruyne, acabaram deixando o Bernardo Silva na reserva. O que significa que esse jogador seria mais facilmente negociado pelo clube inglês. Pensando em Barcelona, ele faria talvez um papel do Iniesta ali, mais do que propriamente do Messi, né? Mas com Griezmann e Coutinho ao lado, acredito que seria um ataque promissor. Só fica faltando um centroavante de ofício, né? Vamos colocar Bernardo Silva de lado e vamos falar de Salah. Talvez pela agressividade, capacidade de fazer gols ou por ser um jogador frequentemente que chama a responsabilidade. Salah joga mais no estilo Messi quando o assunto é posição. Lógico que pensando no Messi raiz, né? Não nesse de 2020 que teve que virar meio campista. Salah joga aberto e entra muito bem na área, tanto individualmente no 1 contra 1, como na movimentação para aparecer como opção para jogadas do lado oposto. O egípcio ainda tem a vantagem de ser rápido e muito bom puxando contra-ataques. E por ser mais agudo do que, por exemplo, o Bernardo Silva, isso permitiria até usar o Griezmann como um centroavante, um falso 9, como o Firmino faz no Liverpool, saindo da área para liberar a entrada dos pontos. Nesse caso, talvez fosse mais interessante o Coutinho mais recuado, como um meia mesmo, e Dembélé ou Ansu Fati na ponta do lado contrário. Bem, a questão aqui é que Salah não tem a liderança, né? Não serve como homem de referência como o Messi. Ele é um grande jogador, cara, sem dúvida, mas não é o cara para substituir o argentino. Não em tudo que o Barcelona precisa. Agora temos que mudar um pouco o conceito, né? Vamos pensar um pouco mais longe, então vamos pensar em Paulo Dybala. Afinal, muito se falou que o argentino poderia deixar a Juve e que muitos clubes estariam atrás dele, que ele não queria ser o coadjuvante de Cristiano Ronaldo. Bem, 2020 chegou e ele vem jogando muito bem no campeonato italiano, cara, muito mesmo, inclusive roubando o protagonismo do Robozão por muitas vezes, né, em momentos importantes. Dybala já inclusive esteve envolvido em uma polêmica, para quem não lembra, onde ele dizia que era muito difícil jogar ao lado de Lionel Messi. Nesse caso, se referindo à seleção argentina.
Bem, essa seria a grande chance dele se provar, né? Liderar o elenco do Barcelona a bons frutos depois da saída do compatriota. É verdade que ainda falta muito para ele chegar aos pés do Messi, mas ao menos tem alguns detalhes semelhantes, né? Como a posição de jogo muito mais próxima de Messi, fazendo por vezes a organização do ataque como o ET. Talvez a grande diferença é que, enquanto o 6 vezes bola de ouro se infiltra mais na defesa, confiando mais no drible, Dybala acabou ganhando mais destaque nos chutes de média ou longa distância. Ele é um Coutinho, só que do lado direito, né? Um Coutinho que deu certo. Você acha que o Dybala daria certo no Barcelona? Complicado, né? Eu vou fechar aqui com apenas uma menção. Isso porque a transferência, como a de Neymar, é muito improvável, até impossível. Então eu vou falar de Kevin De Bruyne. O belga do Manchester City foi citado muitas vezes como o grande camisa 10 da atualidade, um camisa 10 raiz, mais camisa 10 do que o próprio Messi talvez, um armador, articulador e por vezes também finalizador. Ele não seria o substituto ideal de Messi, pelo mesmo problema que Bernardo Silva. Ele não é agudo o suficiente, aliás, ele é ainda menos parecido com o argentino, né? Porque ele não é especialista em drible ou arrancada. Mas eu digo que hoje, o De Bruyne seria o jogador ideal para compor o Barcelona. Ele é sem dúvida o tipo de jogador que falta nesse elenco catalão. Ninguém cria no Barcelona, ninguém tem um passe diferenciado em direção ao finalizador. Ninguém tem essa visão de jogo diferenciada no último terço do campo. Só Messi. Mesmo não sendo função dele, né? Será que De Bruyne seria a solução para esse time perdido que vemos nos últimos jogos? Será que ele seria o ídolo que Messi foi? E aí, quais dessas opções você acha que seria o ideal para o time do Barcelona? Escreve aí embaixo pra gente e não esquece de se inscrever e clicar no sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Para você ver vídeos anteriores como esse ou de outros estilos, você pode clicar aqui ou aqui. Valeu pela atenção e até a próxima.